Dizem por aí que brasileiro é um povo devoto. Mas será que é um povo devoto mesmo? Será que brasileiro sabe o que é devoção? Vamos debater isso aqui hoje. Bom, tá aí um questionamento muito válido, né? Eu não sei quanto a vocês. Se tem algum questionamento que é válido, é isso. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já me questionei assim, sabe? Tipo, se eu era devoto de alguma coisa ou se eu sabia de fato o que era ser devoto de alguma coisa, né? E de fato eu percebi durante muito tempo, né? Depois de muitos anos, que eu era devoto e eu não sabia que eu era devoto. Olha só que coisa interessante, né? Uma coisa que precisa ficar bem claro desde o início, né? Devoção não é algo restrito a um segmento religioso, tá? Embora ela esteja muito associada a, e até faz sentido, mas não é, tá? É que nem meditação, a gente falou no nosso vídeo de meditação, meditação não é de uma religião, devoção também não é, você pode não ter religião nenhuma e ser devoto, você pode ter religião e ser devoto, você pode ser uma pessoa agnóstico, ateu e ser devoto. Devoção, a gente vai ver aqui que não tem nada a ver diretamente com religiosidade. Só que, por estar muito presente nesse meio religioso, eu que fui criado em família católica, né, eu lembro que eu sempre ouvi muito essa questão da devoção, de ser devoto de um santo, de ser devoto de Nossa Senhora, de ser devoto disso, de aquilo. De Padre Inciso. De Padre Cícero também. Esse é bom. De Padre Cícero também. E eu não entendia muito bem o que era aquilo, mas eu via lá, né, que era um santo para o qual as pessoas da minha família oravam e tudo mais. Eu comecei a entender, fui fazendo aquela analogia de criança, começando a perceber que ser devoto era simplesmente você adorar ou gostar muito de uma determinada divindade da qual você se comunica ali, né, com ela. Só que depois, quando eu fui crescendo, entendendo a coisa mais de um ponto de vista filosófico, eu comecei a perceber que devoção não tinha nada a ver com isso, né? Daí a pergunta se nós somos, né, realmente devotos. Porque muitas das vezes a gente cai no engano, né, no erro, de achar que ser devoto, seja de um santo, seja de uma ideia, seja de qualquer coisa, é pedir para que esta ideia, pedir para que este santo te sirva. Então, eu sou devoto de São Jorge. Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e peço para São Jorge, porque São Jorge, eu tô sempre lá, é firmeza, é fechamento. Eu preciso de alguma coisa muito importante na minha vida, eu vou lá e peço para São Jorge. Isso é ser devoto? Não, isso não é ser devoto. Na verdade, a ideia de ser devoto é quase que diametralmente inversa. Você, porque o verdadeiro devoto, né, e isso a gente pode trazer da filosofia, pode trazer principalmente da questão oriental, né, a ideia de devoção do oriental é bem diferente da nossa ideia equivocada de devoção. A ideia real de devoção não é aquilo que o ser pode fazer por você, mas é aquilo que você pode fazer para servi-lo. Então, se eu sou devoto de um ideal, se eu sou devoto de uma entidade, de uma divindade, se eu sou devoto de alguma coisa elevada, eu tenho que me perguntar como que eu posso servir a isso, né? Como que, por exemplo, eu posso servir a eu posso ser devoto de São Jorge? Posso. Como que eu vou servir a São Jorge? Pegando tudo aquilo que São Jorge representa, todo o modelo de vida que ele exerce ali e seguindo, fazendo da minha vida, né, uma forma de seguir os passos que São Jorge seguiu. Ali eu vou estar de fato sendo devoto dele. Sim. E aí, pegando muito disso que o Patrick falou, a gente começa a fazer analogia com a devoção não relacionada a um aspecto religioso. Como ele muito bem disse, devoção é um certo compromisso a um ideal. É se dedicar de fato a alguma coisa, se dedicar de coração a alguma coisa. E nós podemos ser devotos, por exemplo, da verdade, do amor ao próximo, de trazer coisas boas para a nossa vida e para a vida das outras pessoas. E para isso, é importante que nós paremos para pensar como seguir esse caminho? Quais são os atributos que eu preciso adquirir na minha vida para que isso de fato se materialize na minha realidade? Se eu sou, por exemplo, devoto da verdade, como eu posso, dentro de cada debate, dentro de cada situação que acontece comigo, ou dentro ou fora de mim, buscar essa verdade, buscar essa razão, buscar algo mais elevado? E à medida que a gente faz isso, nós permitimos que aquele nosso ideal, de fato, se manifeste cada vez mais no mundo e ao nosso redor. É claro que tudo isso que a gente está falando é muito abstrato, né? E você fala, como é que eu posso ser devoto da verdade? Eu não posso mentir? Faz sentido. Né? Se você é devoto da verdade, você não pode ser o seu oposto. Talvez seja uma parte do negócio. Mas se eu sou devoto da verdade, eu não posso mentir. Mas se eu só sei que nada sei, então eu nunca sei se eu estou falando a verdade ou se é uma mentira, se é relativo. Aí você começa a pirar. Né?
E aí, de fato, é importante, caso você seja de um ambiente religioso, né, entender o seu herói, entender seu paradigma. Você ser devoto do Padre Cícero não é uma coisa ruim, desde que você entenda o ideal que ele prega. Você ser devoto, como o Patrick falou, do São Jorge, de Jesus, de Maria, seja quem for, seja a figura, estude aquela figura. Não é só colocar pôster deles, estátuas deles em casa. Estude a figura, estude o que ele representa em si, e ao ser devoto é praticar aquilo que ele representa. Se você está numa determinada situação e você fala, o que eu devo fazer aqui? Você pergunta, o que Maria faria? O que Padre Cícero faria? O que São Jorge faria? Eu sei a resposta, porque eu conheço aquele do qual eu sou devoto. Então eu pratico aquilo. Se você é devoto da verdade, por exemplo, existe a ideia do pensamento científico, né? De você buscar uma racionalidade abstrata, de você fazer uma conjectura e sofrer refutações. Então significa que você vai abaixar um pouco o seu ego e tudo aquilo que você fala, você sabe que aquilo não é certeza absoluta, mas que aquilo aqui é uma lasca da verdade e você precisa refutar tudo aquilo que você fala, porque se você refuta e vai dizer, isso está errado, você tem que descartar, porque aquele que é devoto da verdade não aceita mentira, em qualquer nível, não é só de falar a verdade, é de buscar a verdade em todo momento que você interage no mundo, porque isso é devoção, é colocar na sua prática, colocar no seu eu, no seu core, no seu coração, aquilo que você é devoto. E sabendo do que você é devoto e colocando aquela prática dentro de você, você consegue caminhar sempre nessa linha da devoção em si. Eu já devo ter falado isso aqui em algum momento, eu gosto bastante, mas o filósofo Confúcio, né, ele dizia que a gente deveria fazer as coisas no nosso dia a dia como se estivéssemos diante dos deuses, né? E o que ele estava querendo dizer? Tem muito a ver com o que o João disse, né? De você dedicar-se de coração a algo que você faz. Ou seja, você se dedicar-se de coração a tudo o que você faz, né? Porque uma pessoa que ela é verdadeiramente devota, né? Ela é aquela pessoa que tenta sacralizar tudo na vida dela. Entendam, sacralizar não está relacionado, mais uma vez, é sempre bom reiterar, à religião. Está relacionado a tornar aquilo algo elevado. Quando Confúcio falava de você ter atos como se estivesse diante dos deuses. Peraí, isso é politeísmo, eu não sou politeísta. Não, ele não estava falando de Deus, ele estava falando de ideias elevadas. Porque se você está diante de coisas elevadas, se está diante de seres elevados, você não vai fazer algo de qualquer jeito, você não vai expor o seu lado mais feio, o seu lado mais sujo, você vai ficar, né, não, peraí, aqui eu não posso fazer isso. E se você entende que todos os momentos da sua vida você está diante dos deuses, você está diante de coisas elevadas, você vai fazer com que todos os momentos da sua vida sejam sacralizados. E os gregos antigos, eles sempre falavam isso, né? Na vida, ou você banaliza ou você sacraliza. Não tem como fazer as duas coisas. Tudo aquilo no meu dia a dia que eu não estou sacralizando, eu estou banalizando. Não no sentido de que eu estou fazendo então algo ruim ou algo certo. Não é isso. É simplesmente se eu não faço algo de coração, se eu não faço algo com total dedicação, se eu não me entrego de verdade aquilo que eu estou fazendo, significa que aquilo é banal. Aquilo vai ser algo como qualquer outra coisa, né? Não tem outra medida além desses dois caminhos. E ser devoto, muitas vezes a gente coloca, né? Nós somos devotos de determinadas figuras que são representações religiosas, né? Ok, é ótimo, porque são exemplos muito bons para você seguir. Mas talvez o melhor exemplo para você seguir em cada uma dessas figuras seja entender que Jesus, Maria, Buda e todos esses santos ou todos esses mestres que a gente segue ou é devoto, eles são os maiores exemplos de devoção que já existiu. Fala, nossa, peraí, Jesus ele era devoto? Como é que Jesus pode ser devoto? Nós somos devotos de Jesus, ele é o mestre. Sim, ele era devoto, porque ele fez da vida dele, a todos os momentos, todos os segundos, um ato de devoção. Ele viveu por amor, ele viveu por um ideal. Ele fez com que cada momento da vida dele fosse um ato para o Pai, do qual ele tanto falava, né? Esse Pai era Deus, era o sagrado, era uma ideia elevada, não importa o que seja, era algo que sacralizava a vida de Jesus e era algo ao qual ele servia, era algo ao qual ele estava entregue de corpo e alma. Então, ele foi o maior exemplo de devoção. Buda foi o maior exemplo de devoção. Todos esses mestres que abriram mão de tantas coisas da matéria, de tantas coisas da personalidade, que abriram mão muitas vezes da própria vida, deram exemplo real de devoção. Não precisamos fazer
igual a eles, porque talvez nem consigamos fazer igual a eles no momento, e tudo bem. Mas entender isso, entender que eles são os maiores exemplos de devoção e ao ser devoto deles, buscarmos fazer na nossa medida o mesmo que eles faziam, que era realizar, que é servir a um ideal de forma honesta, sincera e amorosa, né, com dedicação, talvez seja um bom caminho para começarmos a nossa jornada devocional. E é legal isso que você falou. Eu tenho uma amiga, né, eu te chamo de madrinha, que ela, quando perguntam a religião dela, ela não fala que ela é espírita, né? Ela segue uma linha mais espiritualista, ela fala, eu não sou espírita, porque se eu fosse espírita, eu já seria perfeito. Né? Eu já teria praticado todos os atos que essa minha religião estabelece. Eu não, eu estou buscando me tornar um ser espírita. Eu estou buscando me conhecer um pouco mais. Eu estudo, eu procuro saber quais são esses dogmas, né, que eu preciso compreender, não é apenas aceitar, eu preciso compreender, porque se eu quero colocar no meu dia a dia, se eu quero transformar aquilo em rotina, eu tenho que entender como ela funciona para aplicar dentro de mim, para finalmente em algum momento fazer que nem a própria figura de Jesus disse. Ele falou, eu e o Pai são um só, porque eu sou tão devoto, mas tão devoto, que a minha prática se confunde com todas as regras que ele estabelece para que a gente siga. E como a gente falou, embora existam muitos exemplos de atos devocionais muito grandes, muito elevados, a gente não só pode, como deve começar devagar. Então pensar no que a gente faz dentro da nossa casa, as ideias que a gente compartilha, as coisas que a gente fala para as pessoas que estão ao nosso redor, as mensagens que a gente compartilha hoje em dia no mundo tão conectado. Isso tudo faz muito sentido dentro dessa busca, desse caminho devocional. E se você quer estudar um pouco mais, se você quer conhecer algumas outras coisas, se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vai no site catarse.me/pedra de afiar e lá tem mais informações sobre os nossos grupos de estudo, sobre como vocês podem ajudar o nosso trabalho e fazer parte dele também. Vai ser um prazer enorme ter vocês junto nessa caminhada em busca de um ideal, em busca da manifestação de coisas mais harmoniosas no mundo. Uma outra forma que vocês podem nos ajudar, que é bem simples na verdade, é dar o seu joinha nesse vídeo, compartilhar ele com os seus amigos, seus familiares, com as pessoas que você conhece. Também aproveita e se inscreve no canal, caso não seja inscrito, e clica no sininho de notificações, que sempre que sair vídeo novo, você vai ficar sabendo. Além dos nossos grupos de estudos e desse próprio canal, a gente também tem redes sociais. Você pode seguir a gente lá no Instagram, no Facebook. A gente tem podcast que está em uma série de plataformas, inclusive no próprio Spotify, que você pode conhecer um pouco mais daquilo que a gente está falando, debater um pouco mais com a gente também, e interagir e sempre ter uma noticiazinha nova todo dia. E até a próxima, né? Tchau, tchau.